Olá, meus amigos e amigas das TVs comunitárias do Brasil. O jornalismo das TVs comunitárias não poderia se furtar ao assunto do momento. Num programa do dia 23 de dezembro, na Rede Globo de televisão, o programa Encontro com Fátima Bernardes, ela fez uma entrevista com a cantora Ludmilla, onde a cantora apresentou a sua última música, chamada Verdinha, e que é uma apologia ao uso, ao plantio, incentivando os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes ao uso. O programa é das 10h30, 11 horas da manhã, estamos em férias, no período de férias, em dezembro, e ela vem com isso daí, dizendo que será um novo hit do verão brasileiro. E ao nosso lado, estamos tendo a honra de receber o secretário nacional da Senapred, Dr. Quirino Cordeiro Filho. Médico, psiquiatra, estudioso do assunto, né? Tem feito uma programação fantástica à frente da secretaria, principalmente na prevenção. E é justamente isso que nós estamos trazendo para você. Doutor Quirino, e essa música? Olá, Miguel, como vai? Antes de mais nada, eu agradeço imensamente pela oportunidade de estarmos aqui discutindo com você e levando à audiência das TVs comunitárias esse assunto tão importante que vem tomando conta do cenário brasileiro hoje. Recentemente, a cantora Ludmilla lançou a música chamada Verdinha. E nessa música, ela faz um incentivo claro ao plantio de maconha, venda da droga e também o uso dessa substância psicoativa. É uma questão grave, né? Porque nós, no Brasil, temos essas atividades como sendo proibidas no país. E é uma questão que é importante porque a letra da música traz claramente as mensagens de apologia a essas atividades relacionadas à maconha. Então, é a Lei 11.343, que ainda está em vigor, alguns artigos, diz claramente isso, não? Sim. É interessante porque a música, por exemplo, no que tange ao plantio, incentivo ao plantio, diz logo no início da música, né, que ela teria feito um pé lá no seu quintal, no que diz respeito à venda da droga. Que aparece lá no vídeo. Ela diz claramente, né, enfim, que estava vendendo a verdinha a R$1 a grama. Em relação ao uso, tem vários trechos da música que fazem menção ao uso da substância. Tem um momento, por exemplo, que ela diz claramente, né, fiquei loucona, chapadona, ou seja, se referindo aos efeitos, né, entorpecentes da droga. Em outro momento da música, ela diz claramente, vou tocar fogo em mais um só para não ficar maluca, ou seja, novamente faz uma menção direta ao uso da maconha. E no clipe da música, então, também vem outras situações, vem cenas que também são cenas de apologia, por exemplo, ao plantio. O clipe é gravado, boa parte do clipe é gravado dentro de uma estufa, né, enfim, cheio de maconha, enfim, cheio de plantas que fazem menção à droga. O tempo inteiro no clipe ela e outras pessoas estão fumando, né, enfim, fumando cigarro, fazendo menção clara ao uso de maconha. Além disso, é uma questão que é também bastante grave, que é uma glamorização de atividades criminosas relacionadas ao narcotráfico, como, por exemplo, em determinado momento do clipe, da música, a cantora pega uma pistola
e lambe a pistola, beija a pistola. Em outra situação do clipe da música, ela ostenta o dinheiro, joga dinheiro para o alto, o dinheiro advindo da venda, né? da droga, ou seja, fazendo uma apologia ao narcotráfico. Ou seja, são situações extremamente graves e que a sociedade brasileira não pode tolerar. Ou seja, nós não teremos uma sociedade próspera, digna, uma sociedade para todos nós, com atitudes como essa, atitudes que fazem apologia ao uso de drogas, ao plantio, ao narcotráfico e a outras atividades criminosas relacionadas ao contexto das drogas. Então, essa é uma situação bastante grave e que toda a sociedade brasileira precisa ficar atento e fazer frente a isso. E para piorar, então, a situação, né, Miguel, no final do mês de dezembro, então, do ano passado, de 2019, num programa matinal da Rede Globo de televisão, essa música foi apresentada pela cantora Ludmilla, e é uma situação bastante grave, porque foi apresentado numa TV aberta, né, ou seja, com acesso irrestrito das pessoas, num horário nobre, ou seja, de manhã, horário inclusive que em outros momentos, né, da emissora, até pouco tempo era um atrás, horário para infantil, exatamente, né? Era um horário em que programações infantis eram veiculadas e no momento de férias escolares, ou seja, quando milhões de crianças, adolescentes e jovens estão em suas casas e muitos deles assistindo ao programa de televisão. Então, por conta disso, nós nos deparamos com uma situação bastante grave, tanto da música quanto do seu videoclipe, que trazem mensagens claras de incentivo, de apologia a várias situações que infringem diretamente a legislação brasileira, e uma situação também bastante grave, que é uma emissora de televisão se valer de uma concessão pública e leva, então, uma mensagem que em nada edifica a sociedade brasileira. Não contribui absolutamente nada, né? Justamente o contrário, né? Ou seja, incentiva crianças, jovens, adolescentes a usarem a maconha, que é uma droga extremamente grave, Miguel. Essa é uma questão importante ficar claro aqui. Extremamente grave, não só para os seus usuários, mas para suas famílias e para a sociedade em geral. Deixa eu pegar um gancho, doutor Quirino. Professor Valentim Gentil, titular de psiquiatria da USP, diz que se tivesse que proibir alguma droga, ele proibiria a maconha, que seria realmente a pior droga que nós temos. E aí vem uma glamorização pela Globo, num horário desse daí da manhã, né, incentivando, estimulando o nosso jovem a ir para o uso. Nós que somos pais, avós, você que está nos assistindo e tem os seus filhos, né, como é que você vai depois conversar com ele dizendo, não, a maconha realmente não deve ser usada? Doutor Quirino, o senhor como médico, como psiquiatra, né, especialista em dependência química, o que a maconha faz? Quais as consequências do uso da maconha? A maconha é uma droga extremamente grave e que tem ações deletérias para os seus usuários. A maconha é o principal fator de risco ambiental para o desenvolvimento de quadros psicóticos, né? Que são quadros psiquiátricos graves, como esquizofrenia. São quadros que não têm cura, né? E uma vez o indivíduo passando a apresentar esse tipo de quadro, ele apresentará essa doença que é extremamente incapacitante para o resto das suas vidas. Essa é uma questão grave e que acomete cada vez mais jovens que fazem uso da maconha. Essa é uma questão que é pacificada na literatura médica internacional, a maconha como fator de risco importante para o desenvolvimento de quadros psicóticos, que novamente são quadros psiquiátricos graves, incapacitantes e que acometem pessoas que fazem uso de maconha. Diminui o QI também?
Uma outra situação que acontece com usuários de maconha é uma diminuição do coeficiente de inteligência. Existem estudos mostrando que pessoas que fazem uso de maconha têm um coeficiente de inteligência menor do que aquelas pessoas que não fazem uso da droga. Isso é importante você ouvir o professor Quirino dizer, porque é pesquisa, isso não é achômetro, não é achismo, que nem se fala da maconha medicinal. Aqui é pesquisa. Continuando, doutor. Tem uma outra situação, né, Miguel, que acho que é importante também esclarecer aqui para os telespectadores em relação ao desenvolvimento de quadros psicóticos, como a esquizofrenia, relacionado ao uso da maconha, é que existe um efeito cumulativo, ou seja, quanto mais droga, quanto mais maconha é utilizado ao longo da vida, maior a chance da pessoa apresentar quadros psicóticos. Uma outra situação que é bastante grave e está relacionado com essa questão que a gente está debatendo aqui é que quanto mais precoce é feito o uso da droga, maior a chance também do desenvolvimento da esquizofrenia. Ou seja, então, quando nós temos uma mensagem que é levada para a população, que é levada para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, ou seja, são pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Quando você coloca para essa pessoa que usar maconha pode ser uma coisa bacana, legal, quando você banaliza, né, enfim, o uso dessa droga... É o termo correto, né? Banaliza. Quando você banaliza o uso dessa substância, você acaba diminuindo a percepção de risco, ou seja, as pessoas, especialmente as mais jovens, elas acabam, então, percebendo de maneira equivocada que usar maconha talvez não seja um problema tão grave. E, infelizmente, isso vem acontecendo no Brasil. Infelizmente, não é comum nós nos depararmos, por exemplo, com adolescentes, com jovens que acreditam que usar maconha, por exemplo, causa menos mal para a sua saúde do que usar cigarro de tabaco. Por quê? Porque existe reiteradamente na sociedade brasileira, já há algum tempo, um movimento pró-legalização, pró-liberação das drogas, que vem tentando incutir na cabeça da sociedade, principalmente dos mais jovens, de que a maconha é uma droga que não é deletéria, que não causa mal, em algumas situações, inclusive, dizendo que a maconha teria efeitos medicinais, o que, na verdade, é um outro engodo, uma grande mentira, isso, é uma falácia que se tenta colocar a goela abaixo da sociedade. Na verdade, não existe maconha medicinal. Essa é uma questão importante. A maconha, pelo contrário, ela é prejudicial à saúde. Na verdade, o que está por trás disso é o poder econômico, o poder financeiro, né? Porque nós estamos vendo o Colorado, né? Em 2017, o faturamento com a venda dos produtos derivados da maconha, bolo, refrigerante, chocolate, foi de 7 bilhões de dólares. E a expectativa é que para 2022 chegue a 10 bilhões de dólares. Isso é que está por trás, não é, doutor Quirino? Sim. Ainda só para a gente colocar mais alguns dados daquilo que a gente tinha conversado, que eu acho que é importante aqui para o nosso debate. Portugal, que legalizou o uso da maconha nos últimos anos, Portugal vem enfrentando um aumento importante no número de hospitalizações psiquiátricas na sua população pelo aparecimento de transtornos psicóticos. Nos últimos 15 anos, em Portugal, houve aumento de 30 vezes, ou seja, aumento de 30 vezes é uma coisa que é muito séria numa sociedade. Então, houve um aumento de 30 vezes o número de hospitalizações psiquiátricas devido a transtornos psicóticos. Então, essa é uma questão que é importante, porque a sociedade brasileira precisa pensar, ou seja, é isso que nós queríamos para a nossa sociedade? É isso que nós queríamos para as nossas famílias, para os nossos filhos? Então, essa é uma questão importante. Uma outra situação também tem uma outra questão que eu também queria trazer aqui, é que a maconha, a gente está falando maconha como fator de risco para o transtorno psicótico, um quadro grave, mas maconha também é um fator de risco
para quadros depressivos, né? É fator de risco para transtornos ansiosos, fator de risco para evasão escolar, ou seja, crianças e adolescentes que fazem uso de maconha, elas apresentam uma situação de evasão escolar maior do que aqueles adolescentes e crianças que não fazem uso da substância. É um fator de risco importante também para o suicídio entre adolescentes. Nós temos tido no Brasil um aumento importante das taxas de suicídio, e se nós continuarmos com esse tipo de situação, né, de maneira irresponsável, levando informação para as pessoas que banalizam o uso das drogas, que glamorizam o uso das drogas, infelizmente a tendência é que essa situação acabe piorando. No que diz respeito ao lobby que você estava comentando, né, Miguel? O Brasil já faz algum tempo, o Brasil tem enfrentado uma situação importante de um lobby favorável à liberação das drogas no país, especialmente para a liberação da maconha. Historicamente, existem grupos que defendem a liberação das drogas no país, em geral, grupos que são compostos por usuários dessas drogas e que reivindicam, né, enfim, a possibilidade, então, de usar a substância, que essas substâncias sejam legalizadas, em que pese todos os problemas que o uso da substância pode causar para os seus usuários e para a sociedade como um todo. Mas esse era um lobby, enfim, que existia no país, mas que, na verdade, foi fortalecido em muito mais recentemente por um lobby que está relacionado diretamente com interesses financeiros. Nós vemos enfrentando nos últimos tempos lobby organizado de empresas, né, empresas nacionais e internacionais que reivindicam a liberação da maconha para que as empresas possam explorar o mercado da cannabis no Brasil, e com puro interesse financeiro. Não querem nem saber se problemas sociais, familiares vão acontecer pelo uso da droga. Né? Essas empresas, esses grupos financeiros só querem saber dos lucros que vão oferir com a venda das drogas. E uma situação importante, porque esse lobby tem estado presente em várias esferas da sociedade. Só para a gente entender essa situação, no ano passado, 2019, eu participei de várias audiências públicas no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e acabei me deparando com situações que eu considero bastante graves. Então, por exemplo, eu dividi mesa em assembleia, em audiências públicas no Congresso Nacional, com representantes da indústria da maconha, ou seja, da indústria que quer liberar as drogas no Brasil e que atuam no Congresso com um lobby forte para implementar então a liberação das drogas no Brasil. Participei no Senado Federal de uma audiência pública que também me incomodou extremamente, quando, por exemplo, eu me deparei com parlamentares que têm uma história de militância e de posicionamentos políticos mais conservadores, se colocando de maneira favorável à liberação das drogas, em especial da maconha. Eu não consigo imaginar essa situação sem ser resultado de um lobby financeiro forte que está acometendo o Congresso Nacional. Nós também recentemente vivemos uma situação no Brasil na qual a Anvisa, que é a agência que regulamenta o uso de medicamentos no Brasil, por exemplo, queria liberar o plantio de maconha no país, uma situação que levaria ao caos, ao aumento do uso dessa substância, enfim, que nós conseguimos barrar. O governo federal teve uma ação importante para barrar o plantio de maconha no Brasil. Então, nós estamos vivendo no país um lobby muito forte, ou seja, são empresas que têm buscado atuar pela liberação das drogas. Eu, por exemplo, participei de reunião no Ministério da Saúde ano passado, representando o Ministério da Cidadania, que é onde fica a nossa secretaria, lá no governo federal. Participei de reunião com uma empresa canadense que estava querendo vir para o Brasil explorar o mercado da maconha. E, novamente, sem o menor interesse em questões
de saúde pública, de segurança pública, basicamente com o interesse de explorar o mercado aqui, levando situações graves à nossa sociedade. Você tocou agora num outro ponto importante, né? O que está acontecendo nesses países? Nós temos os números que liberaram, né, a maconha e outras drogas, né? O que está ocorrendo no âmbito policial, no âmbito de roubo, assalto? O que está acontecendo na criminalidade? O Uruguai, por exemplo, né, que é um nosso vizinho e que também legalizou o uso da maconha, no primeiro semestre do ano de 2018, enfrentou um aumento das taxas de homicídio de 66%. Ou seja, É isso que nós o queremos para o nosso o país? homicídio tem aumentado de maneira importante no Uruguai. Tem aumentado também. Repete. No primeiro semestre de 2018, houve um aumento de 66% das taxas de homicídio. 66%. Essa é uma questão grave. Outra situação é que houve um aumento também do narcotráfico, não só do narcotráfico de maconha, mas também de outras drogas no Uruguai. Aliás, nunca prenderam tantas drogas no Uruguai como agora, né? Houve também aumento de roubo, de furtos a domicílios. Era um país tranquilo, o Uruguai. Viu? Agora, você podia ir nas praças de terno, passear. Hoje não dá mais. Se nós pegarmos, por exemplo, os Estados americanos, que também vêm liberando as drogas nessa área de segurança pública, no estado do Colorado houve também um aumento importante da criminalidade por conta também da liberação da maconha. Nós temos tido problemas importantes na área de segurança pública por conta da liberação das substâncias. Tem um estudo que foi conduzido pelo Instituto Trabalho, Terra e Cidadania em 36 países. Esse é um estudo importante, mostrando que países que flexibilizaram a possibilidade de uso de drogas, países que são mais tolerantes ao uso de drogas, tiveram nos últimos tempos um aumento importante do encarceramento de pessoas, aumento da sua população carcerária. Por que isso? Não é que prendem porque o indivíduo está usando maconha e outras drogas. Porque, na verdade, outra coisa, as pessoas, por favor. Porque as pessoas que usam drogas, elas acabam, enfim, ficando mais suscetíveis a entrar em conflito com a lei, por conta do uso da substância, por conta dos problemas que elas passam a apresentar em decorrência do uso da substância, elas acabam entrando mais em conflito com a lei e, por conta disso, elas acabam sendo presas. Vão partir para o roubo, vão partir para assalto, vão partir para outros tipos elas vão partir para comportamentos que vão ser utilizados para manutenção do seu vício, da sua dependência. Então, fora o feminicídio, né? Isso tem aumentado de maneira importante, essas situações de criminalidade nesse país. Uma outra situação também importante que vem acontecendo e que atinge a sociedade como um todo é o aumento de acidentes automobilísticos. Então, tem um estudo que foi realizado pelo Instituto de Segurança Viária das Seguradoras nos Estados Unidos. Essa entidade fez um estudo importante em alguns estados americanos, como Colorado, Nevada, Oregon, Washington, ou seja, são estados americanos que liberaram o uso da maconha, em que houve um aumento importante também dos acidentes automobilísticos relacionados ao uso das drogas. Ou seja, então é importante que nós nos atentemos para esses efeitos indesejáveis da liberação das drogas, em especial da maconha, para que o Brasil se proteja, para que a sociedade brasileira não entre também por esse caminho, que é um caminho de destruição familiar e social. Uma outra coisa que é importante também ficar claro aqui, do ponto de vista de saúde pública, por exemplo, né, nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, por exemplo, as drogas causam um aumento muito grande da mortalidade em geral. Só que as drogas lícitas, ou seja, aquelas que são liberadas, a mortalidade causada por essas drogas, as drogas que são de acesso livre no país,
a mortalidade é de 10 vezes maior do que das drogas ilícitas. Por que isso? 10 10 vezes maior. maior. Por quê? Porque, na verdade, essas drogas são de fácil acesso e, por conta disso, o índice de mortalidade é maior. Tem uma outra... Doutor Quirino, deixa eu só te pedir, para nós voltarmos um pouquinho, né, na essência do nosso programa, que foi realmente a música da Verdinha. Sim. O Amor Exigente, que é uma entidade que está no Brasil todo, em alguns países da América do Sul, Itália, México, Portugal, Israel, nós fazemos prevenção, atendemos familiares de dependentes químicos e seus dependentes químicos, né? Nós entramos, né, no Ministério Público com uma moção contra, né, essa música, contra a Rede Globo de veicular, e no Rio de Janeiro também, o Ministério Público da Infância e Juventude. Na sua visão, como secretário, essa medida está correta? Absolutamente correta, Miguel. A sociedade civil precisa se mobilizar e precisa agir. Ou seja, não é mais possível que a sociedade, não é mais possível que os pais, que as famílias vivenciem esse tipo de situação irresponsável e não se manifeste. Infelizmente, no Brasil, nos últimos alguns anos, houve um aumento muito grande da permissividade social para o uso de drogas e para situações ligadas às drogas. E isso foi o responsável pelo aumento do uso de drogas que nós temos no Brasil e pelo aumento das consequências danosas, deletérias para as pessoas, para as famílias e para as sociedades relacionadas ao uso do aumento das drogas. Então, isso tem a ver com a redução de danos, que era um programa que o antigo governo fez? Sem dúvida, assim, na verdade existia no Brasil, né, enfim, por parte de gestões anteriores do governo federal, uma agenda clara no sentido de liberar as drogas no país. Isso era muito claro, né? Essa agenda era muito clara, e agora, enfim, a nova gestão do governo federal é uma gestão que tem uma posição absolutamente contrária à liberação das drogas. Hoje, a visão do governo federal é contrária à liberação das drogas. No âmbito do tratamento, né, como você está colocando, o que nós buscamos com o tratamento é a efetiva recuperação da pessoa com dependência química. Nós buscamos oferecer para as pessoas condições de tratamento para que elas fiquem realmente sem usar a substância, que elas possam se recuperar, possam se reinserir nas suas famílias, na sociedade e ter uma vida plena, uma vida em sobriedade, uma vida efetivamente cidadã. Então, nossos amigos telespectadores, acredito que vocês tenham tido um panorama do que está acontecendo e que, na verdade, está por trás desse movimento para a liberação da maconha e de outras drogas. É financeiro, é econômico, é querer acabar com a família brasileira. Doutor Quirino, por favor. Eu novamente só tenho a agradecer pelo convite, parabenizar você, Miguel, e o Amor Exigente, pelo trabalho importante que vem realizando no país, no apoio, no suporte às famílias das pessoas que apresentam dependência química, buscando, então, a construção de uma sociedade protegida das drogas. Parabéns. Muito obrigado, até a próxima. Amor Exigente é www.amorexigente.org.br. Até mais.